Olá, meu nome é Marcos Ferreira, sou médico psiquiatra na região de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre depressão. Depressão é um transtorno psiquiátrico bastante comum, ele é subdiagnosticado, a maioria das pessoas que consultam um médico saem muitas vezes sem diagnóstico. Primeiro porque não é pensado a respeito, segundo porque é uma doença que muitas vezes mimetiza, simula outras doenças, inclusive com sintomas físicos. Então, para que nós façamos o diagnóstico de depressão, nós precisamos primeiro saber que é uma doença comum, ela é bastante prevalente na população em geral, ela, se não tratada, ela causa diferentes malefícios, muitos malefícios na vida da pessoa, e é uma doença relativamente tratável se nós usarmos os medicamentos disponíveis. Quais são as características de uma depressão? Em primeiro lugar, um período maior de 2 semanas em que a pessoa apresenta alteração do seu estado anterior. Uma pessoa que era alegre fica triste, uma pessoa que tinha ânimo para fazer as coisas fica desanimada. E essa mudança impacta na sua vida pessoal, familiar, profissional. Se a pessoa notar essa mudança e não houver nenhuma outra causa que explique os sintomas, alguma doença física, algum efeito colateral, algum medicamento, algo que justifique essa mudança de padrão, nós podemos estar diante de um quadro depressivo que está se instalando. Além da tristeza, há uma alteração do padrão de sono, a pessoa pode ter excesso de sono ou falta de sono. Uma característica bem importante é a insônia terminal, que é aquela insônia que acontece no meio da noite, a pessoa acorda e não consegue dormir mais. A alteração do padrão de apetite, a pessoa pode ter excesso de apetite ou perda de apetite com redução de peso. A pessoa pode ter sintomas ansiosos associados, principalmente a ansiedade física, sudorese, coração disparando, tensão muscular, preocupações excessivas, preocupações antecipatórias. A pessoa pode ter também ideias recorrentes de morte, ideias de suicídio ou pensamentos negativistas. Ela olha para situações e sempre vê o lado negativo. A pessoa perde o interesse nas atividades que anteriormente eram prazerosas. Então, quando há uma quebra desse padrão de comportamento anterior e com o estabelecimento de um novo padrão, nós podemos estar diante de um quadro depressivo. E o que precisa ser feito? Essa pessoa precisa ser encaminhada para uma avaliação médica, de preferência com um especialista que tem condições de ter mais experiência em analisar o quadro, e de acordo com os sintomas, a pessoa vai receber o diagnóstico e vai receber o tratamento. O tratamento ele é ou medicamentoso ou psicoterápico. Quando é uma depressão leve, muitas vezes o tratamento psicoterápico já é suficiente. Quando é uma depressão moderada a grave, nós precisamos lançar a mão de medicamentos para controlar os sintomas. O que não pode fazer é deixar a depressão sem tratamento, porque a tendência é que ela evolua e que ela tenha um agravamento do seu quadro. Isso pode levar a riscos, tanto de riscos de vida, com o paciente podendo cometer suicídio, como agravamento do quadro clínico, com desenvolvimento de sintomas psiquiátricos posteriores, como psicose, como isolacionismo. Então, tudo isso nós temos que levar em consideração. E se o paciente não for tratado, ele pode até melhorar espontaneamente, mas geralmente os sintomas voltam depois de alguns meses. É importante também olhar o padrão familiar, se a pessoa tem alguém na família de quem possa ter dado a genética, e isso tem que ser levado em consideração na elaboração da história clínica. Espero ter contribuído com o esclarecimento e, em resumo, quero dizer que a depressão então, é uma doença bastante frequente, precisa ser diagnosticada e adequadamente tratada. Procure o seu médico.